Esse vídeo é sobre os protocolos SMTP e IMAP. Na disciplina de Rede de Computadores, ministrada pelo professor Wellington Souza no Instituto Metrópole Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os integrantes do grupo são Adriana Azevedo, Robson Lael, Suzane Oliveira e Vitor Barros. Os protocolos SMTP e IMAP são protocolos da camada de aplicação responsável pelo serviço de correio eletrônico. Correio eletrônico é um dos serviços da internet mais conhecidos e populares. Uma mensagem é transmitida por um usuário para um servidor de origem e esse servidor transmite ao servidor de destino a mensagem utilizando o SMTP. Para o servidor de destino comunicar-se com o destinatário da mensagem, é necessário o IMAP e o POP. Para que o correio eletrônico aconteça, existe a necessidade de 3 agentes. O agente de usuário permite que usuários leiam, respondam, encaminhem, salvem e acompanhem mensagens. O agente transmissor de mensagens, que encaminha as mensagens, e o agente acesso de mensagem, que captura as mensagens recebidas. Existem vários cenários de correio eletrônico, iremos demonstrar 4 deles. O primeiro cenário, o remetente e o destinatário utilizam-se do mesmo sistema de correio eletrônico, diretamente conectado ao servidor. Só é criado um mailbox diferente para cada usuário. Usuários podem utilizar o sistema através de um programa de agente de usuário. O segundo cenário, o remetente e o destinatário, eles utilizam servidores distintos. A mensagem precisa ser transmitida pela internet. Quem faz essa transmissão é o agente de transmissão de mensagem. O terceiro cenário, o usuário remetente não está ligado diretamente ao servidor do sistema de correio. A comunicação acontece através de uma LAN ou um WAN. Neste caso, precisa dos agentes de usuários e de 2 agentes de transmissão de mensagens, um nessa parte e uma outra na comunicação com a internet. O quarto cenário é o cenário mais comum que existe, que é o cenário onde os 2 usuários, tanto o remetente como o destinatário, são conectados com os seus servidores através de LAN e WAN. Nesse cenário, é necessário um agente de transmissão de mensagem do remetente para seu servidor de remetente. O servidor de origem se comunica com o servidor de destino através de um agente de transmissão de mensagem. E o servidor de destino, para se comunicar com o usuário final, ele necessita de um agente de acesso de mensagem. O SMTP é um protocolo formal de transmissão de mensagem. Ele transfere mensagem de um servidor de correio para o servidor de destino, utilizando conexões persistentes. Utiliza comandos e respostas para essa comunicação entre o cliente agente de transmissão de mensagem e o servidor agente de transmissão de mensagem. Não usa servidores de correios intermediários. Os servidores armazenam mensagens caso não possam ser entregues de imediato, por falha ou impedimento. Essa mensagem ela é transmitida através de um agente de transmissão de mensagem. As mensagens enviadas elas são curtas e com texto padrão ASCII 2 de 7 bits. A transmissão de mensagens é muito antiga, já existia antes da primeira especificação. A primeira especificação do SMTP foi a RF 821, que ela descreve o modelo em que deve ser implementado o SMTP, o usuário, um arquivo de sistema
o cliente, que utiliza o SMTP para se comunicar, a transmissão da mensagem através do SMTP e o servidor de SMTP. Na RF 821 está relacionado todos os procedimentos de comunicação como suas especificações. A primeira RFC especificada para o SMTP foi criada em 1982. Em 2001, foi lançada uma nova RFC, a 2821, com atualizações da 821. Porém, essa nova RFC ela não invalida a 821. Atualmente, o SMTP ele é especificado pela RF 5321. Existem várias RFC que foram criadas com extensões para o SMTP, melhorando e aperfeiçoando o serviço. O SMTP ele utiliza como porta-padrão a 25, porém não tem como autenticação nela, o que provoca muito spam. Para reduzir esse problema do spam, foi utilizado a porta 857, em 2013. A porta 465 é utilizada para conexões criptografadas via SSL. O SMTP utiliza do protocolo de transporte o TCP, o serviço Telnet. O SMTP ele foi especificado com algumas limitações. Não foi incluído as autenticação. As mensagens transferidas só podiam ser em ASCII-2 e não foi oferecido também um serviço de criptografia. Para atender à falta da criptografia, foi criada a extensão RF 5321. Já para atender às limitações de envio de conteúdo de mensagem, foi criado o MIME. Que é um protocolo complementar que possibilita que dados não ASCII sejam enviados em um e-mail. O MIME ele vai converter dados não ASCII em dados ASCII NVT e os entrega ao agente transmissor de mensagem para serem transmitidos. Quando as mensagens chegam ao destino, é convertida novamente no formato original. Ele utiliza tanto os agentes como os protocolos já existentes. E ele é especificado pelos RFCs. O protocolo SMTP ele utiliza vários comandos para iniciar uma transmissão. Ele inicia o comando de início e fica aguardando uma resposta, que pode ser de 3 tipos. Pode ser uma resposta de erro, pode ser uma resposta de sucesso ou uma resposta de falha. Os comandos SMTP têm a palavra-chave e argumentos. Muitas vezes os argumentos podem ser opcionais. Existem 5 comandos obrigatórios. É o elo, que identifica o emissor da comunicação. Na primeira especificação, na RFC 821, ele era escrito como HELO. Existe o comando MAY-FROM, que ele informa o remetente da mensagem, iniciando a transmissão do e-mail. O comando RCPT-TO informa qual o destinatário. Pode ter mais de um destinatário. O comando DATA avisa o servidor que vai ser transmitido dados. O comando quit conclui a transmissão e fecha o canal. Ainda tem o comando RSET, que ele aborta a operação que está sendo executada, interrompendo-a, e o comando VRFY, que ele faz uma verificação do nome de usuários. Existem outros comandos no protocolo SMTP, mas que não são muito utilizados. A resposta do servidor ela acontece com um código de 3 dígitos,
que podem ser seguidos de informação textual ou não. Quando o código de resposta ele começa com o dígito 2, quer dizer que o servidor está dando uma resposta afirmativa, completa. Como o caso do 220, que o servidor informa que está pronto para o atendimento. A tabela informa todos os códigos desse tipo de resposta. Já quando começa com o código 3, é uma resposta intermediária, informando que pode iniciar a transmissão da mensagem. Com o código 4, são comandos negativos breves, como o caso do 421, o qual o servidor informa que o serviço está indisponível neste momento. O código iniciado com 5 são as respostas negativas permanentes, como no caso do 552, que diz que a ação solicitada foi abortada porque a área de armazenamento está cheia. Agora temos um pequeno exemplo de transmissão do protocolo SMTP entre o servidor cliente e o usuário. O servidor e o cliente. Primeiro, o servidor informa que está pronto para o atendimento e se identifica. O cliente se identifica informando seu host. O servidor informa que concluiu a solicitação anterior e identifica o cliente através do código 250 e dá boas-vindas ao cliente, passando informação sobre a conexão, que são esses seguintes. O cliente informa o seu endereço de e-mail, quem é o remetente, o servidor confirma o recebimento, o cliente informa todos os endereços destinos da mensagem, que o servidor responde com o código 250, confirmando o recebimento. E neste caso daqui, ele responde com 550, quando o remetente está indisponível. O cliente informa que vai transmitir dados, o servidor confirma a transmissão e informa que deve ser concluída, quando ela chegar ao final, deve ser concluída através de um ponto. O cliente transmite todas as informações e conclui com um ponto que o servidor reconhece. O cliente informa que está encerrando, o servidor confirma o encerramento e fecha o canal de transmissão. Bom, agora veremos como instalar e configurar o serviço SMTP. Para isso, utilizaremos uma máquina virtual com Ubuntu instalado e o Postfix, que é um agente de transmissão de e-mails responsável pelo encaminhamento e entrega de e-mails. Primeiramente, abriremos o terminal, em seguida, vamos entrar como root e agora vamos instalar o serviço. Aqui ele disponibilizará os tipos de configuração do servidor de e-mail que atende às suas necessidades. Nesse caso, o que a gente vai usar é o site da internet, onde a mensagem é enviada e recebida diretamente usando o protocolo SMTP. Damos OK, site da internet, e agora configuraremos o nome do domínio do nosso servidor de e-mails. Nesse caso eu coloquei exemplo.com. Esperamos a instalação ser finalizada. Pronto, agora que a instalação foi finalizada, iremos para a parte de configuração. Para isso, vamos digitar com arquivos de configuração aberto, vamos alterar apenas alguns campos.
Esse primeiro campo, myHostName, é o campo onde você colocará o nome do domínio do servidor do e-mail. Em seguida, iremos configurar o campo myOrigin, que é o campo que especifica como ficará a terminação do e-mail após o arroba. Em seguida, iremos configurar o próximo campo, que significa os nomes dos domínios que o servidor de e-mail é responsável. Pronto, nesse caso as alterações que eu desejaria fazer já foram feitas, mas nesse campo aqui, My Name Networks, é um campo que especifica qual rede o servidor de e-mail irá trabalhar. Nesse caso eu vou deixar dessa mesma forma, mas poderia ser alterado de acordo com a sua necessidade. Agora vamos salvar. Pronto, agora que configuramos, precisamos recarregar as configurações do proxy, do postfix. Para isso, utilizaremos o comando etc init.d postfix reload. Pronto, dessa forma o servidor estará instalado e configurado. Como esse MTP é um protocolo do tipo push, isto é, ele captura e transmite mensagem, dessa forma não tem como o destinatário receber os dados. Torna-se necessário um protocolo do tipo pull, que irá acessar a mensagem enviada. Existem dois protocolos que executam o serviço de agente de acesso de mensagem, o POP3 e o IMAP. POP3. O que é o POP3? O POP3 é um protocolo usado no acesso remoto a servidores de e-mail, ou seja, foi projetado para estações que não estejam sempre conectadas. Por exemplo, o cliente pode baixar as mensagens e desconectar do servidor. Esse protocolo é essencialmente usado para obter as mensagens de e-mail de um servidor e depois apagá-las. O POP3 é um protocolo simples, com funcionalidade limitada, possui menos recursos e é seguro para o uso diário. Ele é indicado para quem utiliza o mesmo equipamento para acessar o e-mail e que possui banda baixa com a internet ou plano de internet limitado. A maioria dos provedores de e-mail oferece suporte ao POP3, como por exemplo o Gmail, Yahoo, entre outros. O POP3 é normatizado pelo RFC 1939. Falando agora um pouco sobre a conexão. A conexão é efetuada na porta 110, utilizando-se o protocolo de transporte TCP. O POP3 pode ser usado com SSL, o que oferece maior segurança na autenticação. Para isso, usa-se a porta 995 ao invés da porta 110. O POP3 possui algumas operações básicas, que são fase de inicialização do serviço, comunicação,
respostas e sessão. Vou falar agora um pouco sobre cada uma delas. Na fase de inicialização do serviço, o correio eletrônico inicia o serviço POP3 e começa a ouvir a porta TCP 110 ou 995 se a ligação utilizar o protocolo SSL. Sempre que surge um pedido de uso do serviço, o protocolo estabelece uma conexão TCP entre o servidor e o correio eletrônico, o servidor de correio eletrônico e o cliente. Já na comunicação, enquanto a comunicação não for fechada ou abortada, o cliente de correio eletrônico está constantemente a trocar comandos e respostas com o servidor de POP3. As respostas do protocolo POP3 são constituídas por um indicador de estado e uma palavra passe, seguidos ou não de informações adicionais e terminadas por uma mudança de linha. Sessão. A operação sessão possui 3 fases: autorização, transação e atualização. Uma sessão no protocolo POP3 é caracterizada por um conjunto de estados durante seu tempo de vida. Após o envio da saudação ao cliente, o protocolo entra no estado de autorização. Nessa fase, o servidor pede a autenticação ao cliente e, se esta operação for bem sucedida, estão reunidas as condições para avançar para o estado de transação. Neste estado, o cliente faz pedidos ao servidor POP3. Quando o cliente envia o comando quit, a sessão entra no estado de atualização e, entre outras operações, libera os recursos alocados no estado anterior e fecha a conexão TCP. Nesse próximo slide, teremos um exemplo da operação sessão. Quando o protocolo POP3 estabelece com sucesso a comunicação entre o servidor e cliente, é gerada uma resposta positiva, que é essa daqui: servidor mais ok, POP3 serve. Já aqui no stat, esse comando não tem argumentos. Quando ele é invocado, dá uma resposta positiva que consiste num ok, seguido de um espaço, número de mensagens na pasta de entrada, seguido de espaço e do tamanho da pasta de entrada em octetos. O comando list tem como parâmetro o número de uma determinada mensagem, só que isso é opcional. Mas o mesmo não pode se referir a uma mensagem marcada como eliminada. Aqui temos a continuação. O comando RETR, esse daqui, tem como argumento obrigatório o número da mensagem, sendo que o mesmo não pode se referir à mensagem marcada como eliminada. O comando DELE tem como argumento obrigatório o número da mensagem. Ele também não pode se referir a uma mensagem marcada como eliminada. Protocolo IMAP. Assim como o POP, o IMAP é um protocolo de acesso à mensagem. Atualmente, ele está na versão 4, revisão 1. Comparado ao POP, ele é bem mais completo e complexo. O IMAP tem comandos que permitem ao usuário obter componentes de mensagens, como por exemplo o cabeçalho ou um conteúdo específico. Além disso, o agente usuário pode gerenciar caixas de correio no servidor e criar hierarquias entre elas. Sua atual especificação é a RFC 3501, que já é uma atualização da RFC 2060. Além dessa, há outras especificações que trouxeram extensões a esse serviço. Sua conexão utiliza o protocolo de transporte TCP e é feita pela porta 143 e 993. Essa última garante conexão criptografada via SSL. Este é um exemplo de conexão IMAP entre servidor e cliente. No início da conexão, o servidor envia uma mensagem sinalizando que está pronto e, em seguida, o cliente efetua o login, que é validado pelo servidor. Com o login efetuado, o cliente seleciona a pasta que deseja acessar. O servidor localiza a pasta e fornece informações sobre ela, como flags e mensagens não lidas. Então, o cliente captura completamente as mensagens da pasta. Mais uma vez, o cliente captura as mensagens da pasta, mas solicitando apenas o cabeçalho.
Esse outro comando modifica as flags. E então, o cliente solicita o logout e o servidor encerra a conexão. Esta é a tabela de comandos IMAP. Bom, agora veremos como instalar o serviço de IMAP de POP3. Para isso, vamos utilizar o Dovecot, que é um agente de entrega de correios que é responsável pelo recebimento de e-mails. Para isso, vamos entrar no terminal como root. Em seguida, vamos instalar o serviço. Agora ele vai fazer as instalações. Aguardamos um pouco. Pronto. Agora que o serviço já foi instalado, iremos alterar apenas alguns arquivos. Primeiramente, entraremos no arquivo neste arquivo. Alteraremos apenas o serviço que iremos utilizar. No caso de vocês, provavelmente não vai ter nada, então vocês digitam POP3 IMAP, no nosso caso, que será o serviço que desejamos utilizar para o recebimento de e-mails. Salvamos e agora vamos alterar outro arquivo. Bom, nesse arquivo iremos escolher qual será o nosso tipo de caixa de correios. Nesse caso temos dois tipos que poderíamos utilizar, que é o mail.d e o inbox. O mail.d, todos os seus e-mails serão armazenados em um arquivo separado, enquanto no inbox todos os e-mails serão armazenados em apenas um arquivo. Nesse caso, por questão de organização, utilizaríamos o mail.d. Primeiramente digitaremos
caixa de correios já estará alterado, modificado adequadamente. Bom, agora precisamos iniciar o serviço. Para isso, daremos um comando Pronto, agora o nosso serviço já está instalado e configurado.